versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mais uma vez, e nós já se assentamos. Posso todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Amém? Podemos tomar o vosso assento. Glória a Deus. Tem crente pentecostal aqui? Aleluia! Glória a Deus. É porque o crente pentecostal, meu amigo Cristiano, ele é igual carro. É ele começa frio, mas quando ele esquenta, irmão, e se você é crente pentecostal, você é um ser feliz. Então procura uma pessoa linda do seu lado, procura e dê um sorriso para ela. Isso, dê um sorriso. Por que, pregador? A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia Esta é a hora de quem é feio ficar bonito. Glória a Deus. O crente é feliz. E por isso estamos aqui nesta noite, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor. Amados, é muito importante nós conhecermos o texto e também aquele que prega. Mas o que eu acho interessante é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ouça a cada um de uma forma. É por isso, meus irmãos, que eu particularmente, Salvador, creio e vejo 3 tipos de pregadores: o temático, o textual e o histórico. Mas independente de quem prega ou da forma que se prega, o importante é que a palavra do Eterno esteja sendo pregada com graça e com conhecimento. Aleluia! Então, o meu amigo Lucas Nogueira, que pregou na quarta passada, e quem vai pregar também na quarta que vem, não vai dele nem eu melhor ou maior do que ele, mas é que Deus usa cada um de uma forma. É por isso que às vezes você vai ver um pregador quietinho, e outras horas você vai ver um pregador mais eloquente, mas o importante é que Deus está falando com você. Aleluia! E a mensagem é coletiva, mas o Espírito de Deus que fala com a igreja de forma individual. É por isso, meu amigo Cristiano, que a mesma pregação que falou com José, falou de forma diferente com João também. Porque o Espírito Santo de Deus sonda o nosso coração. Então fica ligado, pois Deus tem uma palavra reservada para cada um que está aqui.
E o texto em que lemos, para a compreensão e memorização dele, teologicamente dizendo, é necessário o pregador ou aquele que tem relacionamento com a palavra de Deus venha usar algumas ferramentas. E a primeira ferramenta é lendo. A segunda ferramenta é ouvindo. A terceira ferramenta é meditando. Essas três são suficientes para que todos aqueles que querem ter relacionamento com Deus possa ter compreensão e memorização do texto. A primeira é lendo. E vai dizer Monteiro Lobato, um escritor, que aquele que bem lê, bem fala, bem ouve e bem vê. Ele não era pregador e nem cristão, mas tinha toda a totalidade para falar acerca da literatura, porque ele era um escritor. E conhecendo de fato, ele disse que aquele que tem relacionamento com a leitura, nele tem a capacidade de ouvir, de ver e de falar melhor. Irmão, ele não lia a Bíblia, ele não tinha um relacionamento diário com a Bíblia, mas ele tinha essa plena convicção. Agora, imagine o que acontece com o cristão quando tem relacionamento com a leitura da palavra de Deus. A segunda maneira, meu amigo Pedro, é ouvindo. Eu chamo essa maneira de edificação. E por quê? Porque o apóstolo Paulo, e eu vou colocar uma vírgula aqui antes de chegar em Paulo, porque ouvindo a palavra de Deus, meu irmão Cristiano, também dá a capacidade de alguém entender e compreender o texto. Você pode baixar no teu telefone a Bíblia Sagrada e ouvir ela no modo áudio. Pode ser até mais metido. E ir lá no YouTube, meu amigo Lucas Nogueira, e colocar lá Bíblia Sagrada, livro tal, na voz do Cid de Moreira. Só que o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 17, que de sorte que a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Por causa deste aleluia, eu tenho uma palavra para liberar para você nesta noite. Meu amigo, se a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, eu creio, e creio eu particularmente, que se alguém entrou aqui, com mais pequeno que seja a tua fé, e vai ouvir uma palavra que cura, vai ouvir uma palavra que liberta, vai ouvir uma palavra que transforma, vai ouvir uma palavra que realça a nossa vida. Eu creio, meu amigo Lucas Nogueira, que se entrou alguém aqui nesta campanha enfermo, para a glória de Deus, ele vai sair curado nesta noite. Eu creio, se alguém entrou aqui nesta noite com a fé pequena, pensando que lá na tua casa, ou no teu trabalho, ou no teu casamento, talvez as coisas não iriam ter solução pela palavra de Deus que está descendo aqui nesta noite, e a fé da igreja que será acrescentada, eu creio que você vai levantar. Porque você levantou a mão, já vou aproveitar a oportunidade para liberar. Você vai levantar a bandeira da vitória
de Nazaré. Aleluia. A terceira maneira é meditando. E eu confesso, meu amigo Pedro, que meditando no texto em que lemos, me chamou muita atenção, pois o versículo, ele começa dizendo acerca de coisas daquilo que podemos fazer, mas é interessante que ele deixa claro que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tem crentes, tem irmãos, que ele tem uma dificuldade de poder se alinhar no texto e no mínimo viver aquilo que o texto está nos trazendo como ensinamento, porque ele não lê o contexto e ele pensa que ele pode todas as coisas, quando o texto está nos dizendo, antes de chegar no verso 13, sobre as situações difíceis em que o nosso irmão Paulo passou. E existe uma dificuldade hoje, que a igreja atual está acostumada a levantar a mão para receber e tomar posse de vitória, e dizer: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E nesse termo ele coloca tudo que há nessa vida. E eu quero falar para os irmãos que não é só no sentido espiritual. Ele pensa que ele pode ser o dono da igreja, ele pensa que ele pode ser o dono de uma oportunidade, ele pensa que ele pode ser o bam. E por onde ele passar todas as coisas ele pode. Mas o que me chama a atenção no texto é que o apóstolo Paulo não está enfatizando que ele pode fazer todas as coisas em Cristo que lhe fortalece, mas o versículo antes começa dizendo que ele aprendeu a suportar as dificuldades da vida. E aí há uma dificuldade para o crente, porque o livro em que lemos, Filipenses, é um livro muito lindo, é um livro que até mesmo o apóstolo Paulo, quando está iniciando a sua carta, ele começa elogiando a igreja, porque entre todas as igrejas que tinha, a igreja em Filipos é a igreja que mais ajudou o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo começa escrevendo no capítulo 1, e é um texto que eu amo muito, no versículo 6, sobre a obra que Cristo começa. E esta obra ele é fiel para completá-la ou para aperfeiçoá-la até o dia de Jesus. E já poderíamos glorificar a Deus por essa palavra. Só que no capítulo 4, ele começa enfatizando acerca das dificuldades da vida. Ele está dizendo: eu aprendi a passar fome, eu aprendi a encontrar com as portas fechadas, eu aprendi a viver em momentos de tribulações, eu aprendi a adorar a Deus quando tudo estava caindo sobre a minha cabeça, mas aprendi a adorar a Deus quando tudo também estava na bonança. Eu aprendi a louvar o nome do Senhor quando a doença chegou na minha vida. Também aprendi a adorar ao Senhor quando a doença partiu em retirada sobre a minha vida. E ele continua dizendo: porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. A maior dificuldade do crente hoje é pensar que ele pode todas as coisas
porque Cristo fortalece ele, mas não saiu do pecado, e ele pode todas as coisas. Ele entrou no culto da quarta-feira para receber vitória, com o título eu posso todas as coisas em Cristo, mas não abandonou o pecado, e pensa que entrando aqui na igreja, participando dos 6 ou dos 7 dias de campanha, e no terminar da campanha ele vai levantar a bandeira da vitória, porque ele foi uma pessoa com constância, bateu o ponto na igreja, e o bonitão está pensando, porque ele faz isso, ele pratica, mas continua uma vida de engano lá fora, vai ter vitória, mas na verdade Jesus está dizendo para ele, você precisa ter vergonha na cara, porque para poder receber vitória em um culto de guarda e pensar que em Cristo pode todas as coisas, primeiro você tem que entender que o suportar humanamente não conseguimos, mas o crente que ora, o crente que tem relacionamento com Deus, esse sim consegue suportar as astutas ciladas do diabo, a ponto que vai dizer em Efésios que ele suporta, ele resiste, até que o diabo foge dele. É interessante, porque para poder ter vitória, primeiro precisa suportar. Vou liberar uma palavra, se quiser dar glória, dá. Se não quiser, não tem problema, irmão, mas vai receber mesmo assim. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que se você está pensando que se para ter vitória, dando no adultério, e pensar que vai participar de 7 quarta-feira da vitória e no final vai levantar a bandeira, está enganado. Deus está dizendo, primeiro abandona o pecado, aprende a suportar o processo, pois no final eu tenho a vitória para te entregar. Se você está pensando, boneca, se você está pensando, meu querido, que entrando no culto como esse, adorando a Deus aqui, cantando Deus aqui, louvando Deus aqui, rodopiando aqui, mas saiu do culto para fora, não aprende a viver uma vida com Cristo, não tem um testemunho genuíno com Cristo, aí aqui dentro ele é crente, porque tem a Bíblia debaixo dos braços, aqui dentro ele é crente, porque tem a saia até nos pés, aqui dentro ele é crente, porque ele levanta a mão e glorifica, irmão, até o diabo agora, tem os crentes na igreja, mas ser crente de verdade não é simbolizar a adoração aqui, o verdadeiro crente adora o Senhor, não tendo de fato parente, mas é quando ele anda e alguém olha para ele e diz, ali vai o homem de Deus, é quando ele está passando pelo processo e está suportando o processo, esperando a vitória de Deus, aí Deus olha para ele e fala, este cabra é fiel, aí sim que a vitória dele. E para liberar uma palavra só porque você liberou esse glória, eu tenho uma boa mensagem para quem entrou aqui e está suportando a calúnia, está suportando o desânimo, está suportando esse momento difícil e está esperando a vitória do Senhor. Deus me trouxe aqui não para profetizar na vida de cachaceiro e nem de linguarudo, mas para profetizar na vida de crente verdadeiro que aprendeu a adorar quando faltou, mas também aprendeu a adorar quando o som fechou na vida dele. Deus me trouxe aqui no Lucas para pregar para crente que aprendeu a adorar quando a doença chegou e continuou adorando, mas quando a doença também foi embora e ele não negou a tua fidelidade. Deus me trouxe aqui para profetizar para você, e se você é crente como eu vou liberar esta palavra. O ano ainda não acabou, irmão Lucas, mas eu vou ser profeta nesta noite, antes deste ano acabar. Você que é adorador por excelência, vai levantar a bandeira da vitória na tua casa, vai levantar a bandeira da vitória no teu trabalho. Você vai poder comunicar que você é
para dizer para a crente que anda assim, dizendo: filho, quem não aprendeu a suportar, em mim não pode, mas você que suportou o processo, pode todas as coisas no grandão da levantou a mão, eu vou liberar. Você pode todas as coisas no grandão que te sustenta. Será que tem alguém com fé aqui? Será que calava-se, cantará, calabaraia? Eu já estou sentindo a vontade. Tenho 15 minutos, 10 minutos para terminar, mas vou entregar aquilo que Deus me entregou neste altar. Você entrou aqui para adorar o grandão da Galileia, mas a porta está fechada lá fora. A doença está abalando a tua casa. A família não está daquele jeito que você esperava. O diabo está dizendo: não vai suportar, não vai aguentar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, Pedro, que você está suportando o processo, está continuando adorando. E o crente que adora, pastor, é diferente. Ah, meu amigo Lucas Nogueira, você quer ver o diabo sair doido, com a cabeça coçando, perturbado, sem saber o que fazer? É quando ele entra na casa de oração e está vendo o crente problemático, cheio de problema, cheio de dificuldade, cheio de coisas para poder resolver, mas ainda se consegue tirar força para adorar. Aí o diabo olha para ele, pastor, e fala: com aquele eu não posso, com aquela eu não posso. Por quê? Porque ele não está murmurando, em vez de reclamar na dificuldade, está abrindo a boca e dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Eu vou liberar. E para você que entrou aqui para adorar, vai levantar a bandeira da vitória na tua casa. Você vai contemplar que você e a tua casa vai servir ao Senhor. Quem crê nesta palavra? Quem crê nesta palavra? Ai, ai, ai. Aquele menino vai sair dessa biqueira. Aquele marido vai sair dessa cachaça. Aquela doença vai partir em retirada. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para quem acredita que enquanto você agora aqui, Ele está quebrando o laço lá na tua casa agora. Deixa eu ver quem vai adorar. Deixa eu ver quem vai adorar. Pelo amor de Deus, se você acredita nessa palavra, abre a porta e exalta. A maior dificuldade hoje do diabo não é para a crente, porque crente, pastor, todos os dias, infelizmente, o diabo está conseguindo parar. A maior dificuldade do diabo é ver um adorador por excelência, e de toda forma ele tentar e não conseguir. Aí ele vai ver você, Pedro. Aí ele vai ver você, Cristiano, que passou pelo vale, que passou pelo processo, meu amigo Lucas, e está esperando você lançar uma palavra de derrota. Mas em vez de você lançar a palavra de derrota, você começa a adorar a Deus no meio da dificuldade. É nesta hora, meu amigo pastor, que toda barreira espiritual quebra. Sabe por quê? Porque quando o crente adora, quando o crente ora, o Espírito Santo de Deus intercede por ele com gemidos inexprimíveis. Você sabe por que você não parou? Sabe por que você não caiu? Porque o Espírito Santo de Deus estava sendo escudo de você, estava defendendo. Eita, eu tenho que liberar nessa noite. Eu já estou vendo crente chorando aqui. Eu já estou talvez o diabo pensou que você iria
você não tem nem noção o quanto o diabo lutou contra a tua casa e contra você, mas para a derrota dele, quem chegou primeiro é maior do que ele. Aí o Senhor chega para Paulo e fala: Paulo, aprendeu a suportar, pois tu passou pelas dificuldades que a vida tem a oferecer, e todo crente está lícito a viver, seja a abundância ou seja a tempestade da vida. Para o crente genuíno, Jesus disse para ele: você pode todas as coisas, pastor, não no pregador, não nos pastores, e nem mesmo na tua força. Você pode todas as coisas na pessoa de Cristo Jesus. Nele você pode tudo. Mas ele faz melhor ainda, porque poder todas as coisas nele pode. Ele melhora o texto dizendo: em mim tu pode todas as coisas. E quem vai dizer isso é Isaías, que ele dá força ao cansado. Ele traz vigor para quem não tem. Então, apesar de poder todas as coisas, ele te fortalece. Você não entendeu. É por isso que tu não deu glória, mas eu vou repetir nesta noite. Nele você pode todas as coisas, mas melhor do que todas as coisas que podemos nele, é bom saber que nele somos fortalecidos. E muitas pessoas podem fazer bastante coisas, poucas pessoas são fortalecidas por ele, porque aquele que é fortalecido por Cristo, meu amigo Samuel Ocasio, é aquele que tem relacionamento com o Nazareno. E quem tem relacionamento com Cristo é diferente. Você quer ver uma coisa? Senta com quem tem relacionamento com Cristo e toma um cafezinho com ele. É você contando de problema aqui e ele falando de solução do lado de lá. É você falando de dificuldade daqui e ele profetizando na sua vida, pensando do lado de lá. Senta com um crente para poder orar com ele, que tem relacionamento com Deus. Você vai dobrar o joelho com ele e vai começar a oração. Você está olhando o relógio, velho. Daqui 10 minutos ele para, passou 10 minutos ele continua orando. Daqui 15 minutos ele para, passou 15 minutos ele continua orando. Passou 20 minutos, você pensa: agora que vai parar. Já deu 30 minutos ele não parou. Quem tem relacionamento com Deus é diferente no andar, no falar, no agir, no pensar, no pregar, até mesmo no cantar. Você quer ver uma coisa? Vai olhar, mesmo sem ele falar, o testemunho de quem tem relacionamento com Deus. Você sabia que tem muita gente esperando a aprovação do homem, mas não tem relacionamento com Deus? Quando tem muita gente que tem relacionamento com Deus e não é nem visto pelo homem. Isso é um detalhe, porque quem tem relacionamento com Deus, e acontece, ele vive uma vida quase sempre em anônimo, porque em vez dele estar em rodinha contando fofoca, ele está orando. Em vez dele estar na balada, ele vem para o culto adorar. Em vez dele ir para as festas, ele vem para o culto glorificar. Esse é quem tem relacionamento com Deus. Agora eu não consigo entender, meu amigo Lucas, alguém que diz para mim que tem relacionamento com Deus e entra no culto aqui, canta, que prega aqui, agora que levanta a mão aqui, mas sai daqui, vai usar só o shortinho mais curto que tem, só para poder depravar a voz e escandalizar o Evangelho. Eu não entendo. Quem tem relacionamento com Deus toma a Santa Ceia aqui e nos finalzinhos de semana esconde
Se não toma uma cervejinha com algo, quer tomar aquela cervejinha sem algo dizendo que não tem nada a ver. Eu não entendo, meu amigo Pedro, que quem tem relacionamento com Deus entra por um culto como esse, por uma porta como essa, ouvindo uma palavra como essa, e para dar glória, não dá glória nem a pau, para adorar, não adora nem com essa prata. Mas quando estava no mundo, pulava no funk, que era uma beleza, descia na boquinha da garrafa, que era uma beleza, deixava muito, e olha só, ficava contando com quantos ele saiu, com quantas ela saiu. Aí entra no culto como esse, e para liberar um glória não é difícil, tem que espremer a oliveira até liberar uma adoração. Mas se você é crente igual eu, lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu vou dar 3 segundos para você abrir a boca e adorar o Nazareno nesta noite. Deixa eu ver quem veio para adorar aqui. Deixa eu ver quem vem ver. Escute isso. Não me interessa o que você fez no passado. O que importa é o que você vai fazer agora, enquanto adoramos a Deus. Será que entrou para adorar? Será que entrou para ver? Será que entrou para adorar? Será que entrou para ser espectador? Deus está dizendo nesta noite: quem entrou para adorar, se prepara. Se prepara, porque ainda o culto não acabou. Mas se o culto acabar, saiba que lá na tua casa o culto continua. Lá na tua família a presença de Deus continua. Por quê, pregador? Porque quem adora Deus de verdade entrou aqui adorando, adorou aqui e vai voltar para casa adorando. E quando chegar na casa é ter a plena convicção que o nosso Deus não falha. Se conhece bem, que o nosso Deus não erra. Porque quem é genuíno, quem vive o relacionamento com Deus, ele é diferente. Eu quero orar por você nesta noite, porque as horas já avançam.